Olá, Central do Enem, todos a caminho do sucesso. Aqui, Lane Leite, para mais uma aula de linguagens e códigos e suas tecnologias com componente curricular em artes, tá? Bom, hoje a gente vai falar sobre os movimentos artísticos do século XX e, em especial, eu vou trazer para vocês um movimento chamado movimento impressionista. É claro que quando a gente trabalha os movimentos artísticos, a gente pensa logo em pintores como Claude Monet, Edgar Degas, Van Gogh, Gauguin, mas é preciso conhecer os movimentos artísticos, é preciso entender a característica de cada um. Então, cronologicamente, eu vou trabalhar com vocês os movimentos artísticos e a gente vai iniciar hoje com o movimento impressionista. Tá? Logo de cara, eu estou mostrando para vocês aí uma obra chamada Impressão Nascer do Sol, pintada por Claude Monet, que foi justamente por conta dessa obra que foi criado um nome, né? Foi criado um nome porque um crítico de artes não gostou da produção da obra e ficou impressionado para ele com a falta de qualidade, mas isso não desanimou Claude Monet, não. Deixou ele muito mais animado porque Claude Monet conseguiu trabalhar algo inesperado e único no mundo das artes, que foi representar as cores que estavam na natureza naquele exato momento do dia. Bom, do movimento impressionista foi um movimento artístico que teve origem na França durante o século XIX, né, e que revolucionou profundamente o mundo da pintura, porque antigamente todas as produções estavam muito voltadas ao perfeccionismo, ao detalhismo, né, mas os impressionistas não queriam isso, os impressionistas rejeitavam as normas acadêmicas da época. A grande transformação imposta pelos impressionistas é a justaposição na tela, em pinceladas vibrantes, das cores puras, com o intuito de provocar a fusão de tons nos olhos do espectador. Diferente das artes do realismo, das artes neoclássicas acadêmicas, que tudo era muito perfeito, tudo era muito bem desenhado, né? A partir de agora, observa-se a síntese da luz e da cor, e aí a gente consegue ver, né, de uma forma impressionante o contorno flutuante e esfumaçado das pinturas, que é uma característica única e exclusiva do movimento. Bom, quando os artistas do movimento impressionista começaram a pintar, eles organizaram a produção em algumas características, e uma delas era, claro, retratar as cores que estavam na natureza naquele exato momento, mesmo porque os artistas do impressionismo perceberam que as cores, elas mudam, elas são mutáveis dentro da natureza, porque além do planeta Terra girar em torno do seu próprio eixo, ele gira em torno do Sol. Então, essa mudança na variação de tempo ocorre também a mudança na variação de cor. E os artistas precisavam pintar de forma rápida, de forma muito intensa e até mesmo muito particular. Então, a principal produção dos artistas impressionistas era aplicar diretamente nas telas as cores que estavam na natureza, tá? E que essa mistura de cores ocorresse realmente na paleta, né? Deixando a mistura previamente ali na paleta e permitindo que o artista trabalhasse de forma mais livre, que as cores fossem misturadas na tela. Então, características do movimento impressionistas são: não existem contornos nítidos, porque nós, seres humanos, não temos esse contorno. Né? O contorno ele foi uma abstração criada pelo ser humano para delimitar espaço. Então, no movimento impressionista, o artista ele domina tanto a técnica da mistura das cores que ele não trabalha a linha de contorno. A pintura deve registrar as tonalidades que os objetos adquirem ao refletir a luz do sol num determinado momento. Essa é uma outra regra e uma das mais importantes do movimento. As sombras também devem possuir cor, luz, diferente das pinturas anteriores, das tendências anteriores, como o barroco ou até mesmo o renascimento, em que as sombras eram escuras.
As cores e tonalidades devem ser puras e dissociadas nos quadros em pequenas pinceladas e não obtidas pela mistura de tinta na paleta. É interessante que quando a gente vê essa característica, quando a gente olha para a obra Camille e Jeanne na Colina de 1875, do próprio Claude Monet, a gente percebe que nessa obra ele consegue variar bastante o estudo das cores e a gente consegue perceber a incidência da luz tanto nas flores quanto no céu. E a impressão que a gente tem é que tanto o vestido, né, de Camille quanto o céu, eles se fundem, mas cada um com uma característica específica, cada um com uma tonalidade diferente, respeitando, assim, a cor e a sombra. Principais artistas do movimento, a gente vai ver Edgar Degas, tá? Foi um dos grandes pintores impressionistas. Ele é conhecido como pintor das bailarinas, mas ele também pintava o cotidiano e adorava fazer representação de mulheres, tá, pessoal? Vai a dica, ele não era apenas pintor das bailarinas. É interessante que Edgar Degas, ele criou uma técnica muito própria, única dele, que foi trabalhar com a rachura, que é a construção da imagem através das linhas. É interessante que de todos os artistas do movimento impressionista que trabalhavam ao ar livre, Edgar Degas, ele trabalhava também em ambientes fechados e com luz artificial. Ele também acreditava que poderia conseguir obter as cores exatas naquele ambiente, também trabalhando as cores artificiais. É interessante que quando ele trabalha a rachura, essa construção da imagem com a linha, ele também traz para a gente essa sensação de movimento. Uma obra também, né, uma das maiores obras conhecidas por Edgar Degas e conhecida por todos nós, produzidas por Edgar Degas, é Bailarinas em Cena e Bailarinas em Azul. Outro grande artista, Edouard Manet, foi um famoso pintor francês também impressionista, tá? Conhecido por desafiar o estilo de obras padronizadas na época, ou seja, ele não gostava de seguir as normas acadêmicas e criou uma técnica única, né, onde ele utilizava as cores puras nas suas obras, e um dos seus principais trabalhos foi a execução de Maximiliano. Tá? Então, a gente consegue perceber nitidamente aí não só um trabalho de realismo, mas também um trabalho na preocupação da obtenção da cor. Outro grande artista, claro, criador, Claude Monet, né? Pintor francês, Claude Monet foi considerado um dos mais importantes artistas do movimento impressionista. A sua obra aqui, A Ponte Japonesa, vai ser uma das obras mais conhecidas, e ele não pinta só uma versão da ponte japonesa, ele pinta várias versões, e aí, assim, a gente consegue perceber o estudo minucioso que ele tinha sobre as cores na natureza. E Pierre Auguste Renoir, tá? Também pintor francês, onde ele começa o seu trabalho muito jovem, mas ele gosta de mostrar a leveza das cores. É interessante que, enquanto Claude Monet trabalha as pinceladas rápidas e curtas, a gente percebe nas obras de Pierre Auguste Renoir um certo esfumaçado, um certo chamuscado, que era uma característica também única desse artista. Uma coisa interessante que você tem que ver sobre os artistas do movimento impressionista é que cada um deles tinha sua própria identidade artística, tinha sua própria identidade técnica. Pierre Auguste Renoir trabalhava com o seu esfumaçado, Claude Monet com as suas pinceladas rápidas, né? Edouard Manet com seu realismo, e o próprio, a gente vai ver também outros, como Georges Seurat, que trabalhava com um pontilhismo ou divisionismo. Então, cada um deles tinha a sua própria identidade, tá? Cada um tinha a sua técnica única, própria. Por isso que eles se tornam, assim, um dos maiores artistas do movimento impressionista. E para fechar a nossa aula, né, eu também trago para vocês com muita alegria artistas mulheres, e uma delas, Marie Cassatt, vai ser uma das artistas francesas também de muita propriedade dentro do movimento impressionista, e não só a busca pelas cores exatas que estavam ali naquele ambiente, mas um tom de realismo e uma delicadeza impecável. A gente vai perceber na obra O Chá, feita por essa artista francesa, e eu espero que vocês tenham entendido o movimento impressionista. Lembrando, o movimento impressionista é um movimento técnico,
tá? É um movimento que vai trabalhar exclusivamente a luz e a cor na natureza, e cada artista vai ter a sua própria identidade. Meus amores, fiquem bem. Aqui é a Central do Enem, todos a caminho do sucesso, e muito obrigada. Um beijo para todos, boa aula, tchau.